porque é que existe o sofrimento? Pensamos muito no nosso eu, no nosso sofrimento, no nosso umbigo. Autocomiseração quase que cada um de nós muitas vezes tem, comparado com aquilo que Jesus viveu, daquilo que foi a sua vida, que cada um de nós tem que pensar em Cristo na manjedoura, tem que pensar em Cristo no meio da multidão, tem que pensar em Cristo quando partilhava o amor e curava as pessoas. Temos que pensar em Cristo quando é rejeitado. Temos que pensar em Cristo na cruz. Bom dia, queridos irmãos. Que a paz de Deus e a sua companhia e o seu amor estejam connosco esta manhã. Vejo algumas clareiras, mas as clareiras estão preenchidas pelos santos anjos do Senhor. Quando mais gente chegar, melhor. É uma lição poderosa. Acho que fechamos o trimestre de uma forma extraordinária. E quando vi este título e estudei esta lição, realmente senti-me muito pequena ao pensar que estudámos, se calhar, 12 lições a pensar no nosso próprio eu, nas nossas inquietações, nos nossos problemas. E aqui agora surge o ápice e, olhando para trás, torna-se uma migalhinha no meio de tudo isto. Hoje vamos fazer uma dinâmica um bocadinho diferente, mas já irei explicar. De qualquer maneira, gostaria que neste momento inclinássemos a nossa fronte para pedir a bênção do Senhor. Nosso querido e amoroso Pai do céu, obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa, neste local à parte de louvor e de adoração ao Teu nome. Querido Deus, que possas serenar os nossos corações, possas nos dar a paz e a tranquilidade e que desta forma possamos ouvir a voz do Teu Santo Espírito. Que ao sairmos daqui, Senhor, o nosso ser possa ser preenchido com a Tua presença. E, querido Deus, ao estudarmos todas estas lições, e em particular esta, possamos compreender o verdadeiro significado desse amor grandioso que veio de um ser celestial, de um ser divino e que se tornou homem para nos salvar. Dá-nos a Tua presença amiga e a Tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Gostaria que abrissem o livro de Isaías no capítulo 53. Isaías 53. É um texto muito conhecido, um texto muito particular. Eu vou começá-lo no verso 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. A quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Podíamos continuar até ao fim, mas aquilo que gostaria de começar é que esta passagem do Velho Testamento, do profeta Isaías, nada mais é do que a biografia de Cristo. Esta é, sem dúvida, é um texto que nos serve de reflexão sobre aquilo que é
realmente a vida de Cristo. E ao longo desta semana, eu gostaria que... Eu vou fazer um relance muito rápido e depois passaremos a uma dinâmica um bocadinho diferente. E aquilo que gostaria de realçar é que a lição começa logo porque é que existe o sofrimento. E ao fim de todas estas 13 semanas, irmãos, eu não sei se todos já tiveram resposta a esta pergunta. Dificilmente encontraremos respostas que nos satisfaçam a todos. No entanto, porque é que Deus correu este risco de saber que a humanidade ia cair? A pergunta coloca-se também na existência da liberdade e depois todo o mistério da encarnação de Jesus, ou seja, Cristo tornar-se homem, unir-se à humanidade por laços que jamais serão quebrados. Estes laços, na forma como Jesus veio a este mundo, que ligou a humanidade ao céu, nada os romperá. E agora temos alguns aspectos que a lição vai focar, e sobretudo porque nós pensamos muito no nosso eu, no nosso sofrimento, no nosso umbigo, autocomiseração quase que cada um de nós muitas vezes tem, comparado com aquilo que Jesus viveu, daquilo que foi a sua vida. Irmãos, nós temos aqui logo o primeiro aspecto que a lição vem falar, da pobreza. A pobreza extrema em que Jesus veio a este mundo. Jesus foi, quando nasceu, envolto em panos. Irmãos, que bom, a nossa igreja vai tendo muitos rebentinhos, nasceu mais uma bebé. Certamente os seus pais criaram todo um enxoval, bordaram coisas muito bonitas para a chegada de um ser especial, de um ser que foi muito desejado. Agora, Jesus foi envolto em panos, num simples panos, e colocado num local onde é que Jesus foi colocado. Qual foi a alcova, o berço em que Jesus foi colocado? Manjedoura. O que era a manjedoura, irmãos? Era o local onde os animais comiam. Qual era o cheiro e o ambiente em que Jesus nasceu? Um perfume, uma água de rosas, um ambiente assim delicado, fofinho. Jesus nasceu e inalava cheiro de estrume, cheiro de inalação dos animais que ali estavam. E foi também nesta pobreza e sobretudo logo experimentando o quê? A fuga. Jesus logo à nascença teve, passado pouco tempo, que fugir. Portanto, Herodes era um rei que quando soube que ia nascer um rei, para onde é que se dirigiram os magos, irmãos? Que seguiram uma estrela, onde é que eles foram ter? Um palácio. Então, se um rei ia nascer, o rei só podia nascer num palácio. E realmente a surpresa foi grande, porque não foi no palácio que este rei nasceu. E a partir do momento que Herodes começa a perceber o que é que vai acontecer, não podia haver um concorrente, não podia haver outro rei além dele. Qual foi a sentença de Herodes a seguir? Foi o quê? Foi matar. Foi certamente um massacre, irmãos. Eu não sei, nós não conseguimos imaginar o que terá sido o pranto, o choro daquelas mães, daqueles pais, ao verem esta matança. E Jesus viveu com preconceito. Falamos hoje muito de bullying. A primeira pessoa a sofrer de bullying foi Jesus, não é? Porquê? Porque ele cresceu numa cidade, pelo visto que era uma cidade da periferia, e que tinha assim uma boa fama, uma cidade com uma história, com uma vivência de sociedade que era uma marca. Diz que alguma coisa pode vir, quê?
boa de Nazaré. Portanto, este preconceito e este estigma, alguns estigmas que Jesus viveu, que Jesus pôde dizer, não é este o filho do carpinteiro? Jesus não era filho de ninguém letrado, de ninguém com muito gabarito, com alguém que estudou em escolas, um carpinteiro. E pior do que isto, o carpinteiro que foi casar com alguém que nós não sabemos muito bem como é que foi arranjar aquela gravidez. Não é? De uma mãe solteira, de que diz que foi obra do Espírito Santo. Irmãos, se nós vivêssemos naquela altura, tudo o que é sobrenatural é muito difícil de compreender. Então este estigma de Jesus perseguiu ao longo do seu tempo. Muitas das vezes, quando ele fazia o bem ou quando ele falava de alguma coisa, o que é que eles queriam fazer? Pegarem coisas e apedrejá-lo para o matar. Quiseram levá-lo a um determinado lugar e depois dali lançá-lo pelo despenhadeiro. Portanto, esta pobreza e esta rejeição e esta perseguição, Jesus viveu-a ao longo de toda a sua vida. Há um texto que são de palavras de Jesus que diz: as raposas têm covis, não é? Para viver. As aves do céu até têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem sequer onde reclinar a cabeça. Portanto, este despojamento, este vazio, esta falta de conforto foi uma constante. E depois toda a angústia que Jesus vivenciou, uma angústia profunda, um desespero, quando nós vemos que Jesus até soa gotas de sangue. São alguns aspectos que nós vamos falar, mas porque temos que fazê-lo de outras formas para ver se temos mais participação, eu gostaria que tivéssemos uns 4 ou 5 grupos e vamos ter porta-vozes. Eu vou passar umas perguntas, vamos dar uns 10 minutinhos para que possam trocar algumas impressões. E depois esses porta-vozes vêm aqui à frente, partilham as suas reflexões, as suas conclusões, de forma que haja uma interação maior, que possamos ter um vislumbre, se calhar, mais do que aquilo que eu estudei, sobre esta lição. Afinal de contas, estamos todos numa escola, professor e mestre só há um, que é Jesus. Aquilo que temos que fazer é aprender dele. Eu vou passar. Esta é a primeira pergunta que eu gostaria de colocar. Se Deus, na sua omnisciência, sabia que o pecado entraria no mundo, por que é que Deus foi correr esse risco? Ok? Isto está no início da lição, ajuda-nos a compreender depois o resto da lição. Segunda pergunta. Falei já um bocadinho, mas queria que esmiuçassem mais. Qual foi o contexto familiar, social em que Jesus nasceu e cresceu? A rejeição e o desprezo são a antítese do amor. De que forma podemos aprender com o exemplo de Cristo, que viveu de forma direta a rejeição, o desprezo? E depois, de que forma a batalha de Cristo contra o pecado é diferente da nossa batalha? Ok? Assim eu ia pedir, e de forma aleatória, que nós tivéssemos aqui no corredor uns 3 porta-vozes. Lá em cima está um bocadinho vazio, mas vamos arranjar também. Assim, ia pedir, talvez deste lado, Filomena, pode ser. Aqui deste lado, porque tem mais gente, poderia ser Rogério. E depois, irmão Luís Mesquita está disponível, pode ser. Se entretanto aqui se preencher mais, arranjaremos outra pessoa. Gostaria de saber se o irmão Faria podia me ajudar aí em cima. Eu depois poderei dar algum apoio, ou o Raul, está bem? Nestas questões. Raul pode ser porta-voz aí desse grupinho mais pequeno. Está bem? Eu já vou explicar novamente as perguntas. À medida, vamos dar 10 minutos e depois poderão vir aqui à frente e partilhar um bocadinho das vossas reflexões. Peço desculpa à transmissão. Estão habituados de forma diferente à lição,
mas temos que começar a ter as nossas unidades, as nossas partilhas. Por isso, neste momento, vou passar à primeira pergunta e depois vou passando as outras, e estejam à vontade nestes 10 minutinhos em que possam responder a estas questões e depois eu continuarei. Portanto, primeira pergunta é esta, ok? Reflitam sobre esta, depois eu passo para outra e ao fim de 10 minutinhos teremos aqui os porta-vozes com o micro a partilhar um bocadinho das vossas reflexões. Rogério, talvez nestes primeiros bancos, ali o irmão Mesquita, nos 3 ou 4 que estão, e Filomena neste lado, e Raul, se puderem, faz mal, a vossa unidade já vai crescer, Raul. Então, obrigada, e vamos passar então à reflexão. Precisam de algum papel para tomar notas ou cada um dos porta-vozes? Peraí, agora passa o microfone ali. Tem que ser, por causa da filmagem. Senão... Então fale, Regina. Tá desligado, pode falar. E também o universo estava de olho em tudo, porque nós sabemos que tem outros seres e que os outros seres estavam vendo o que ele faria naquela situação, quando Satanás foi expulso e que o pecado entraria no mundo. Ele tem ciência de tudo, e a partir do momento que o homem aceitou, né, que Eva cometeu o erro, ele sabia que isso iria acontecer, mas ele tinha que deixar livre. Ele não pode forçar ninguém a nada. Nós temos livre-arbítrio. Deus sempre prezou pela liberdade do ser humano. E o risco que ele tomou foi de que, independentemente do ser humano ir sofrer por abusar dessa liberdade, Deus também sofreu. E Deus sabia desde o princípio que ele também ia sofrer, e de que maneira. Portanto, a liberdade que Deus dá é algo de precioso que o ser humano deve aproveitar, independentemente dos problemas que poderão surgir.
mas Deus é mesmo assim. Pois, olha, aí atrás deve estar difícil de ouvir. Então, a irmã Regina e o nosso irmão, que eu esqueci o nome, fazia muito tempo que eu não via ele. Tony, foi meu primeiro companheiro de escola sabatina na sala. Eles trataram da questão do livre-arbítrio, da liberdade que nós temos para fazer escolhas. Deus não é um Deus autoritário, que impõe. Ao mesmo tempo, ele sabia de tudo o que ia acontecer. Eu penso que Deus fez isso por amor. Ao criar-nos, quando Deus nos criou, Ele nos criou sabendo do risco que Ele ia ter. É mais ou menos a ideia de um pai quando tem os filhos. Eu já vi muitas pessoas que optam por não ter filhos e dizem assim, eu não vou pôr filhos no mundo. Quando há tanta gente a querer falar. Porque... Não se esqueça, eu vou passar à segunda pergunta. Porque nesse mundo não vale a pena eu trazer criança. Eu não vou colocar. E aí optam por não ter o filho. Isso é uma postura pessoal, mas quando a gente tem um filho e a gente coloca esse filho no mundo, a gente sabe de todos os problemas que eles vão enfrentar e dos riscos que nós vamos correr. Mas nós fazemos isso por quê? Porque primeiro nós entendemos que, para mim, o filho é uma bênção divina. Deus nos dá, é um presente que Deus nos dá. Então, nesse momento, a gente assume o risco de tudo que vem acontecer no futuro, porque nós vamos amar certamente os filhos com todo o nosso coração. Agora, o contexto familiar e social em que Jesus nasceu e cresceu. Agora uma participaçãozinha mais profunda, se possível. Não era a respeito desta questão, era ainda da anterior. Só para dizer, uns falam baixinho demais, eu pego pelo contrário. Para dizer o seguinte, não se consegue ver perfeição sem liberdade. E, portanto, se Deus é perfeito, não podia ser de outra maneira. E, portanto, também havia que assumir a responsabilidade, não é? Mas seja como for, as duas têm que andar juntas. Contexto social e familiar em que Jesus nasceu, e cresceu. De facto, vindo Jesus à Terra para desmontar aquilo que Satanás tinha proposto ao universo e para fazer entender certas coisas, que uma delas era dizer Deus era Deus, como é que podia entender a criatura, certo? E, portanto, esse sofisma que ele apresentou... Atenção, já estamos na segunda pergunta. Também se verificou quando Jesus veio. E ele agora vai dizer precisamente, eu sou Deus, mas estou agora entre as criaturas. E sou uma criatura. É que Jesus assume as duas naturezas. Assume a natureza humana e acaba por assumir, e tem a natureza divina. A necessidade dele ter nascido e crescido em contexto difícil desmonta qualquer argumento que haja, eu nasci neste meio, era contrário, portanto eu perdi-me porque a influência do meio assim o levou a acontecer. Perfeito. Aqui para frente, em relação ao contexto social em que Jesus nasceu, a gente já teve a explanação da Sônia, que resumiu praticamente todo o trimensário, e ele nasceu num ambiente pobre, mas ele foi colocado nessa situação para quê? Para que ele sentisse o que era a natureza humana e o seu sofrimento. Exatamente, de salvação. É sobre esse contexto familiar. Vou avançar para a terceira pergunta, ok? Jesus, por ele ser rei, ele poderia ter vindo para uma família rica, uma família de boa estrutura, mas não. Jesus, ele foi trazido para uma família humilde, uma família de carpinteiro, para mostrar o quê? A humildade. Mostrar a humildade, porque seria fácil ele chegar num berço de ouro e ser aclamado como rei, mas ele foi mostrado como rei numa família humilde, ele foi uma família de carpinteiro. Então isso demonstra o quê? A humildade, que Jesus era humilde e mostrou sua humildade até o fim. Perfeito. Bom, terceira pergunta então. A rejeição e o desprezo são a antítese do amor. De que forma podemos aprender com o exemplo de Cristo? Bom,
Falo eu. Falo eu. Veja, quando a gente ama, quando nós amamos profundamente, nós acolhemos, nós cuidamos, trazemos perto de nós aquela pessoa que nós queremos bem. Ainda que não conheçamos a pessoa, mas temos o sentimento de amor dentro da gente. É natural de todos nós essa acolhida, esse desejo de estar pronto para servir a pessoa, ainda que eu não a conheça bem, e de trazê-la para perto, de conhecê-la melhor. No caso de Jesus, Jesus nasceu, e pelas escrituras, pela profecia, já era claro que ali havia nascido o rei. Mas a primeira reação do rei dos homens foi de rejeitar a soberania de Jesus. E como a Sônia disse, então determinou que fossem todos mortos. Estamos na terceira pergunta. Atenção, por favor, responder à terceira pergunta. As crianças que nasceram no intervalo ali de 2 anos, porque os reis magos acabaram não voltando para Herodes. Além disso, no curso da vida de Jesus, ou seja, ele já nasce rejeitado, e no curso da vida de Jesus ele passa por vários momentos em que ele também é rejeitado, em que pese, né, todas as maravilhas e todos os milagres que ele realizava todos os dias. E como o Tony disse, ainda hoje ele é rejeitado. Agora, as pessoas puderam ver, tocar, sentir Jesus de carne e osso, e aí a gente percebe que a questão dos 2 caminhos. Muitos aceitaram imediatamente e foram salvos. Foram curados na época, e a cura significa a salvação. A cura significa o que Jesus ia fazer. É a cura daquelas doenças todas, da cegueira, de andar com dificuldade, da mulher com fluxo, todas as curas que Deus providenciou, que Jesus providenciou naquele momento, davam um indicativo de quê? De que era por Jesus que viria a maior cura, a cura do pecado. Mas os que entenderam e aceitaram foram curados. Vou avançar para a última. Os outros não conseguiram alcançar a salvação, afastaram-se de Jesus. A última pergunta. Jesus. De que forma a batalha de Cristo contra o pecado é diferente da nossa? Alguém se manifesta? Acho que tem várias coisas para falar. Em primeiro lugar, o que caiu sobre Cristo não foi só, ele não pecou, mas não foi só uma vida de pecado, foi a humanidade inteira de pecado. Se uma vida de pecado já pesa muito, uma pessoa sabe quando sente culpa, tem sentimento de culpa, e sabe como até algumas pessoas nem resistem a esse sentimento, o que será um sentimento de culpa da humanidade toda. E depois também gostava lembrei-me desta semana que na nossa experiência pessoal nós estamos aqui, pronto, não podemos fugir, mas Jesus estava aqui, mas não era obrigatório dele estar cá, estava porque queria, e no meio voluntariamente, e no meio da pressão e de tudo, o mais fácil seria ele dizer que eu não tenho necessidade de estar aqui a suportar ingratidão, rejeição, falta de respeito, afinal eu sou Deus, e pronto, foi muito mais difícil para Jesus do que para cada um de nós. Enquanto o microfone vai, eu só vou fazer uma colocação. Jesus é Deus. Jesus faz parte da Trindade. É claro que o sofrimento dele nunca poderia se igualar ao nosso sofrimento, uma vez que nós somos humanos. E a batalha dele também vai ser diferente da nossa, uma vez que jamais nós somos capazes de batalhar contra o pecado. Nós somos carne pecou, nós somos o pecado, né? E Jesus não, é um ser divino. E a batalha dele é para nos salvar.
E a nossa é uma luta diária, constante, para não cair em tentação, não pecar, mas é muito complicado, é muito difícil, todo dia a gente cai, todo dia a gente levanta, e né, é isso. Mas Jesus não, Jesus ele veio, ele sofreu nos últimos instantes, que ele teve que orar 3 vezes, né, porque era a carne ali falando, ele deixou a sua divindade e a carne que falava, pergunta, ele viu quanto era 3 difícil, minutos, está bem? né, Para depois os mas ele porta-vozes. venceu por nós. A última pergunta não veio ainda. Bom, de toda forma, o que é importante a gente observar na lição que ela fala, e é fundamental, o sofrimento, a dor que Cristo sentiu no momento de assumir o momento final da crucificação, e a gente percebe essa mistura da divindade com o homem, e se fazer homem, porque naquele momento em que ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, ele está querendo dizer assim, eu agora estou a falar como uma pessoa, porque eu sei que vai doer, eu sei que vai machucar, mas não era a dor física que ele se preocupava, não era a dor que ele ia passar pelo caminho até a cruz do Calvário, mas é o sentimento, isso, a separação de Deus, por quê? Porque naquele momento é como se ele estivesse absorvendo o pecado de todos os homens, e essa dor é uma dor brutal, porque afasta ele de quem ele mais queria na vida, que era o Pai, era o Criador, era Deus. Estão-me a pedir um tempo da graça. Dei-vos agora a asa a falar, pronto, não é? Há mais 2 minutinhos, ok? Que bom ver-vos a partilhar. Mais 2 minutinhos, por favor. Sobre essa batalha de Cristo contra o pecado, sempre que Cristo ele enfrentava algo, ele usava sempre o Pai e sempre as Escrituras, diferente de nós. Nós queremos resolver com as nossas próprias forças, com o nosso próprio eu. Nós só vamos lembrar de Cristo quando a água chega acima do nosso nariz. Infelizmente é assim. Às vezes a gente vai no mercado, o correto o que é? É o cristão fazer a sua oração para que Deus abra as portas, para que os alimentos, você consegue encontrar algo mais barato. Mas não, a gente sai, vai lá e compra, e depois que falta, aí a gente lembra de Deus. Ah, meu Deus, está faltando a água, o dinheiro da água, da força. Mas por quê? Porque não orou antes, porque não buscou a Deus primeiro em lugar. Perfeito. Deus tem que estar presente na nossa vida. Lá em cima fazer já está. Fazer parte dela sempre. E a gente tem que sempre lembrar da parábola das virgens, né? Das virgens. Os porta-vozes que já estão a terminar. Filomena, irmão Vunda, Raul, logo que seja possível, irmão Luís Mesquita, Rogério. Vamos terminando? O mais difícil é sempre calar um pastor. Portanto, já está. Vamos dando a vez a alguns que já terminaram. Irmãos, isto é a partilha. Provavelmente uns grupos vão repetir o que outros disseram. Não se incomodem com isso. Foi uma troca de ideias. Foi esse o objetivo. E que seja enriquecedor. Portanto, acho que aqui a Filomena foi já das primeiras a terminar. Vamos dar a palavra ao grupo que esteve aqui deste lado, um bem-aja também, e depois, à medida que os outros terminarem também. Força, Filomena. Bom dia, irmãos, um bom sábado. Isto hoje foi bom, animou aqui um bocadinho a sala, participaram algumas pessoas que nunca tinham ouvido participarem. Foi muito bom. Isto é preparação para começarmos em unidades de ação. Ora, a primeira pergunta está projetada. Deus, na sua omnisciência, sabia que o pecado entraria no mundo porque correu esse risco. O meu grupo, que é o grupo desta ala,
respondeu principalmente que pela liberdade de escolha e livre arbítrio, Deus não nos impõe nada, deixa-nos escolher o que queremos. Deus é amor, não impõe as suas escolhas aos humanos. E Deus deu-nos tempo para escolher o que queremos. Deus dá-nos aqui e continua hoje em dia também a dar-nos o livre arbítrio. É basicamente esta a resposta. Ok. Podemos avançar para a segunda? Segunda, qual foi o contexto familiar e social em que Jesus nasceu e cresceu? Aqui não respondemos assim muito, porque a Sónia já tinha avançado aqui com algumas respostas, mas foi nomeadamente um cenário de pobreza em que o mundo não estava preparado para receber Jesus, e sabemos disso. Ontem, quando estava mais uma vez a ler O Grande Conflito, numa passagem de Ellen White, ela falava que não havia ninguém preparado praticamente para receber Jesus, apenas alguns pastores. E foi também um cenário de preconceito, sabemos disso, não é? Jesus sofreu muito preconceito. Terceira, a rejeição e o desprezo são a antítese do amor. De que forma podemos aprender com o exemplo de Cristo? Pela sua humildade, foi o que respondeu o meu grupo. O despojamento dos bens materiais. Percebemos que não precisamos de riquezas para cumprir determinadas ações, determinados objetivos no nosso mundo. E o não julgar as pessoas pelos seus bens, mas sim pela sua humildade, atitudes e sabedoria. Aqui a nossa irmã, também, que eu não sei o nome, disse aqui uma coisa... Sim, irmã. Emília? Disse uma coisa muito interessante. Jesus via, para além da embalagem, Jesus via o ser e não o parecer. Jesus vê sempre mais além em nós. E a última questão, a quarta. De que forma a batalha de Cristo contra o pecado é diferente da nossa? Só Jesus, sendo um ser perfeito e amoroso e divino, nos poderia dar a salvação, e mostrou que as nossas cargas podem ser suportadas, pois Ele também as suportou. Em tudo foi tentado e não cedeu. A dor que hoje suportamos é uma migalha com o que Cristo suportou. Muito obrigada pela vossa partilha, muito obrigada também, porta-voz Filomena, e que assim seja uma forma de nós estudarmos e partilharmos as nossas ideias. Irmão Vunda, ainda deste lado, obrigada. Quer que eu coloque as perguntas novamente? Sim, de preferência. Deus, na sua onisciência, sabia que o pecado entraria no mundo, porque correu esse risco. Antes mesmo de responder, eu gostaria de dizer que esta lição seria somente uma lição para reflexão e não para comentários. Mas como faz parte do nosso programa Escola Sabatina, a irmã Filomena adiantou que foi por meio da liberdade que Deus concedeu ao ser humano. E eu gostaria de acrescentar que essa liberdade é um dos itens do amor. Então, de uma forma resumida, por meio do amor, Deus correu esse risco. Exatamente. Obrigada. Qual o contexto familiar e social em que Jesus nasceu e cresceu? Bem, a família de Jesus era uma família unida e temente a Deus. E no contexto social, era uma família pobre, muito pobre. Jesus foi considerado rei. Mas por que um rei nasceria numa família pobre? Jesus, antes do seu nascimento, como a majestade do céu, ao nascer na terra, ele teve que ir a mais baixo da pessoa mais miserável, do ser humano mais miserável, para que ele pudesse levantar a todos. E foi isso que sucedeu.
A rejeição e o desprezo são a antítese do amor. De que forma podemos aprender com o exemplo de Cristo? Nessa questão, o que podemos aprender com o exemplo de Cristo é que, apesar do desprezo, apesar da rejeição, Jesus, pelo facto dele continuamente estar ligado ao Pai, pelo facto de ele continuamente estar agarrado aos braços do Pai, Jesus jamais largou a mão do Pai, como nós muitas vezes fazemos. E Jesus estava ligado à fonte do amor. E esse amor na qual Jesus estava ligado fez com que, apesar da rejeição e do desprezo que ele sofreu, ele continuava a amar as pessoas. É o que nos falta. Nos assegurarmos nas mãos de Deus e jamais largar. A última. De que forma a batalha de Cristo contra o pecado é diferente da nossa? Eu gostaria de citar algo que se calhar seria um comentário, mas como o padrão hoje da lição alterou. Quando alguém é o único ser que é capaz de resolver um problema, a responsabilidade sobre ele é maior. E foi o que aconteceu com Jesus. Se nós formos o único ser no seio da nossa família que podemos resolver um problema, a responsabilidade sobre nós é maior. Porque nós temos o peso de suportarmos uma família que está à espera da solução que vem da nossa parte. Mas essa questão também gostaria de dizer algo que o nosso grupo também comentou. Nessa batalha contra o pecado, que Jesus é diferente da nossa, pelo facto de Jesus estar continuamente ligado a Deus, a luz que emana do Pai também refletia sobre ele. E essa diferença nós podemos ver na tentação a que Jesus sofreu. Satanás lhe ofereceu o mundo como maior tentação. Nenhum ser humano jamais passou por isso. Por isso nós vimos que a diferença nessa batalha está na essência, no caráter a que Jesus acarretou durante a sua vida. Na natureza. Muito obrigada, irmão Wunda. Raul? Se não quiserem responder a todas, se acharem que já algumas respostas já foram dadas, de maneira nenhuma quero cortar a voz aos porta-vozes. Ok. Raul, obrigada por ter estado ali com o grupinho que agora já está mais composto, não é? Já. Quando eu lá estava, não havia lá muita gente, não. Então é assim, das poucas pessoas que lá estavam, que fala com quem eu tive agora, pronto, quando estivemos a estudar estas perguntas, a conclusão foi que, por exemplo, nesta primeira, Deus, na sua inocência, sabia que o pecado entraria no mundo, porque correu o risco. Então é assim, Deus, no seu amor infinito, quis mostrar que havia maneira de resistir ao pecado através do seu Filho. Se Deus tivesse destruído o causador do pecado logo no céu, o restante do universo não iria compreender nem o seu amor, nem a sua justiça. Muito obrigada. O contexto social e é assim, familiar, nós não chegámos a responder a esta, mas já foi respondida. Acho que quase toda a gente já respondeu a esta, ok? Que era contexto malzinho. Então, a rejeição e o desprezo são a antítese do amor. De que forma podemos aprender com o exemplo de Cristo? Aprendemos que o conceito de amor de Cristo é completamente diferente do nosso. O nosso conceito de amor é um amor egoísta, em que amamos se formos amados. O de Cristo é simplesmente amar os outros sem compromisso algum. A última, de que forma a batalha de Cristo contra o pecado é diferente da nossa. Por isso, nós realmente vimos que a verdadeira batalha foi dele. Ele, por ser sem pecado, sentia muito mais tanto o peso como o horror do mesmo, do pecado. A batalha de Cristo foi por todos nós. E pronto, e basicamente, se nós formos a Isaías 53, todo esse capítulo é o amor de Cristo por nós.
Muito obrigada. E a batalha dele. Muito obrigada, Raul, por essa... se calhar o Rogério e depois o irmão Mesquita, pode ser? Se já responderam a algumas perguntas, façam só pelo menos alguma coisa que possa acrescentar. Não quero tomar muito tempo ao programa seguinte. Essas palavras de todos aqueles que já falaram até agora. Ok. Pronto, não sei se em relação à omnisciência de Deus e àquilo que se tem alguma coisa a acrescentar. Senão... Sim, só dizer que quando nós falamos dos chamados atributos de Deus, nós temos muita dificuldade de os compreender, por isso é que são atributos de Deus. A sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência. Deus sabe todas as coisas, Deus pode todas as coisas e Deus sabe por antecipação. Aqui a questão que se coloca, que é uma questão difícil, é que Deus sabia ou não sabia que o homem ia pecar? Sabia. Agora podemos dizer assim, Deus sabia que o homem poderia pecar e ele correu o risco. Sim, podia não pecar. Mas a partir do momento que Deus respeitou, quer dizer, vamos lá ver se me faço entender. O homem podia pecar e Deus sabia que ele ia pecar. Mas a liberdade do homem foi respeitada. Estamos a entender? Quando há uma profecia, que acontece uma profecia qualquer, que depois tem o seu cumprimento, isso não aconteceu porque Deus disse, quando há questões de escolhas humanas, que não há nenhum determinismo, não tem que ser assim. Deus sabe por antecipação, o caso de Judas. Deus sabia que Judas que o iria enganar, não é? Ia trair, sim. Que o ia trair. Mas a liberdade dele, a sua escolha de Judas, foi respeitada. Sim. Ok? Portanto, Deus correu esse risco em relação, sabia que nós podíamos pecar e correu esse risco. Isto do contexto social e se calhar familiar já falaram. Sim, isso foi mais ou menos o assunto já que todos puderam ver. Ele, portanto, teve que experimentar a carência, a violência, o preconceito, tudo isso ele realmente teve que suportar. De que forma a batalha de Cristo contra o pecado é diferente da nossa? Pois é, certamente diferente da nossa. Bem diferente da nossa. É assim, nós também temos que conhecer os nossos limites. E aqui, meus queridos irmãos, Jesus foi um ser vencedor. Alguém que nunca pecou. E muito cuidado, porque às vezes nós caímos também naquela tentativa de não conseguirmos. E aqui há pouco falava-se muito de pessoas que podem entrar em depressão quando são rejeitados. Mas há muitos irmãos nossos, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai. E sabem que há muitos irmãos que chegam neste desejo de ser perfeito como o Pai é e não conseguirem ser perfeitos. Vivem numa angústia. Vivem numa angústia, num desespero, e depois cai-se no extremo, que é o perfeccionismo, muito em voga hoje no nosso meio adventista, que é nós podemos ser perfeitos, nós temos que lá chegar, e noutra coisa entrarmos na depressão, não conseguirmos. Eu não consigo. Nós temos que conhecer os nossos limites. Nós temos muitas vezes a tendência que nós, para nos salvarmos, vamos imaginar passar aquela porta. Temos um caminho a percorrer, temos que chegar lá. E para Deus não interessa se chegamos lá, é se estamos percorrendo o caminho. Ok? E nós temos que ter em conta que temos que ter o exemplo de Jesus, o exemplo que Ele nos deu, e aproximarmos o mais possível. Diz que os ideais, um ideal, é uma coisa sempre inatingível. Uma vez disse isso numa igreja, houve irmãos que caíram. O ideal divino é inatingível. Mas como alguém dizia, os ideais de Deus são como as estrelas no firmamento. Nunca as atingimos, mas são elas que guiam o nosso caminho. Ok? Portanto, nós nunca poderemos ser perfeitos como perfeito é Deus. Mas Deus quer se nós estamos caminhando no caminho da perfeição. Não é atingir. Uns irão a 100%, outros a 90%, né? Mas aos 100% não irá certamente ninguém. Que o Senhor realmente nos ajude a termos esta convicção e esta confiança no nosso Deus e estarmos dando o máximo que nós podemos dar. E Deus será justo. Obrigada. Então, Luís Mesquita. Espera, deixa eu dizer. Um chave de ouro.
Se quiser fazer só um apanhado, não, sim, sim. Não vou procurar não precisa percorrer a pergunta. Sim. Com relação à ideia da omnisciência, é uma coisa interessante porque a gente, como cristão, a gente observa os acontecimentos da vida, do dia a dia, do presente, do passado, do futuro, e nós sabemos, temos a certeza, Deus controla tudo isso, Deus já sabia disso desde quando Ele nos criou. E aí, então, vem a pergunta, então, por que Ele nos criou? E foi resumindo o que o nosso grupo falou, amor e liberdade. Não há amor sem liberdade. Então, Ele nos criou porque nos ama, ao mesmo tempo nos deixou livre. E aí, então, eu trouxe até um exemplo do pai que vai ter um filho. Eu tive pessoas que conheci na vida que disseram assim, não vou colocar filhos no mundo porque esse mundo é horrível e não merecem nascer. Eu não vou fazer isso, não vou trazer esse sofrimento para a criança. É uma escolha pessoal da pessoa quando faz isso. Outros já fazem o contrário, eu até exagerei um pouco. Tenho bastante filho que trouxe para o mundo. E a gente escolhe colocá-los no mundo porque, primeiro, a gente entende que o presente de Deus é uma dádiva, os nossos filhos, é uma bênção que Deus nos dá. E depois, a gente entende também o seguinte, eu sei que eu vou trazer meus filhos para o mundo e que eles não vão seguir aquilo que eu quero, porque eles têm a liberdade de fazer o que eles bem entendem. E lá na frente, eles podem fazer coisas que me façam sofrer. E eu vou ficar muito triste, vou sofrer, sim. E daí eu deixei de ter meus filhos? Não, não deixei. Por quê? Porque é um amor que eu posso assegurar, porque eu já tive essa experiência, não existe amor igual. Nem no casamento, nem quando você olha para o teu pai e para a tua mãe, ou realizações, não há algo igual a ser você, o pai, e ver o filho nascer. Acho que Deus sentiu exatamente esse amor. Eu acho que o maior exemplo de Deus na vida de uma pessoa está no nascimento dos seus filhos. Quando a gente consegue, nós nunca vamos chegar perto de Deus, mas é quando a gente consegue entender mais ou menos o que Deus sente de nós. E pulando para o fim, porque já está acabando o tempo, já passou do tempo, a questão de Cristo sofrer o pecado e comparado a nós, é claro que nós nunca vamos conseguir tratar do pecado, batalhar contra o pecado como Cristo conseguiu, porque Ele era Deus e nós não somos Deus. Então, nós não vamos nunca vencer o pecado por nós. A vitória do pecado vai estar pela fé que nós temos em Jesus. Ele venceu o pecado. E aí tem uma passagem interessante do Trimensário, que eu acho fantástica, que fala da dor que ele sentiu, e que jamais nós íamos sentir, quando ele esteve lá. E fala, Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, se não for assim. Não porque ele ia sentir a dor física, o sofrimento físico, a dor das chicotadas, da coroa de espinho, ou de ser pregado na cruz, ou de todo o caminho que ele fez até o Calvário, mas sim porque ele recebeu naquele momento o pecado de toda a humanidade. E esse foi o grande sofrimento dele. Por quê? Porque naquele momento ele se afastou daquilo que ele era, da essência dele. Ele era Deus e naquele momento ele teve que se afastar de Deus. E ali foi quando ele sofreu profundamente, porque ele não queria ter que se afastar do Pai, do Deus. Mas assim procedeu, por quê? Por amor a nós, para nos salvar. Muito obrigada aos porta-vozes. Eu acho que se arranjasse mais, não saímos daqui, mas um bem-aja a todos pela participação. Eu gostaria de terminar, antes de um pequeno vídeo que gostaria de partilhar convosco. Todos já falámos aqui, mas realmente a batalha de Cristo contra o pecado é diferente da nossa, no sentido de que Jesus acontece devido à sua aversão natural ao pecado, devido à sua santidade. Certamente que a natureza de Cristo, muito diferente da nossa, é esta a diferença. E o sofrimento de Cristo no Calvário foi sem dúvida extremo, foi um sofrimento físico extremo, mas isto seria só apenas como qualquer outros mártires que também sofreram muito. Mas foi além disso, aconteceu que a justiça divina tinha que ser cumprida e todo o peso do pecado da humanidade estava ali em causa. E o amor venceu. Queridos irmãos, há paradoxos na lição e há coisas quando estudamos a vida de Cristo que é extraordinária. E nós pensarmos na manjedoura, nós pensamos realmente que quando Jesus nasceu, os pastores estavam no campo, o céu quê? Irradiou uma luz que parecia quê? Parecia dia. E no dia em que Cristo expira na cruz, as trevas ao meio-dia foram densas.
E são estes paradoxos e estas situações que nos fazem pensar que cada um de nós tem que pensar em Cristo na manjedoura, tem que pensar em Cristo no meio da multidão, tem que pensar em Cristo quando partilhava o amor e curava as pessoas, temos que pensar em Cristo quando é rejeitado, temos que pensar em Cristo na cruz. E tudo isto, irmãos, numa lição que eu acho que, se olhassem para o meu trimensário, nunca mais saíamos daqui com tantas coisas que teríamos a dizer. Guardem este trimensário e de quando em vez pensemos na lição número 13.